Salve galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Rodrigo do canal Rodrigo GSI, focado em pintura e polimento automotivo, e hoje a gente vai estar dando andamento ao processo de reparos na área de funilaria e pintura, falando um pouquinho sobre o processo de acabamento final após a utilização da spotter. Nos vídeos anteriores, então, do processo do reparo, pessoal, eu ensinei para vocês os aspectos básicos da utilização da spotter, então quando falei sobre o processo do acabamento final e a remoção de alguns defeitos ali que a spotter pode deixar no momento que você estiver repuxando a lataria. Algumas coisas a gente já fez anteriormente, outras coisas ainda não foram feitas. Quando você finalizar o processo do reparo, abaixar todos os ovinhos que você tem ali, vai ser necessário você preparar a chapa para receber uma massa poliéster, um fundo de enchimento, enfim, qual seja o material que você vá aplicar após a utilização da spotter. O mecanismo mais simples e mais barato que você vai ter para remover qualquer resíduo da utilização da spotter, eu digo resíduo no seguinte sentido: aquele queimado ali que você tem, eventualmente uma marquinha ou outra mais forte ali do uso da estrela, do uso das arruelas, enfim, você vai necessitar do lixamento. Então o lixamento é a maneira mais prática e a mais barata para você fazer a remoção de qualquer defeito mais severo e mais grave na lataria do carro ali, no momento que você estiver utilizando a spotter. Qual que é a lixa que você vai utilizar? Uma lixa 120, 180, até mesmo a lixa 220, a lixa mais fina que você puder utilizar para remover aqueles defeitos. O que eu aconselho vocês a utilizarem? Se você tiver a oportunidade de utilizar aquele disco de limpeza, que eu mostrei nos vídeos anteriores aí também, é um mecanismo eficiente para você tirar a oxidação e tirar qualquer resíduo ali da utilização da spotter, qualquer queimadinho da lataria. E é um mecanismo bem abrangente até certo ponto, porque existem diversos tamanhos aí, configurações de tamanho que você pode adequar no momento do uso. Outra dica que a gente também já trabalhou nos vídeos anteriores é a utilização daqueles disquinhos Blend da Norton, que eu utilizei nos vídeos anteriores para fazer tanto a remoção da massa quanto a pintura da peça ali, antes da utilização da spotter, e até mesmo riscos mais fortes de outras lixas inadequados para o processo da remoção da pintura ali sem deixar marcas profundas na lataria, e até mesmo resolução de problemas de riscos de lima. Esses dois disquinhos vão servir também para a limpeza da peça, para remoção de pequenos resíduos ali que você tenha relacionados ao uso da ferramenta, e também são bem eficientes aí sem agredir em excesso a lataria. E por fim o lixamento, que vai ser o que mais vai agredir a lataria, o que menos tempo você vai trabalhar. Em contrapartida, é o mecanismo mais barato que você tem aí para fazer essa preparação para a utilização da massa poliéster. Ou eventualmente diretamente do fundo que você estiver utilizando. Primeira dúvida do pessoal então, antes da aplicação da massa poliéster, necessita ou não do wash primer? Não julgo necessário fazer a utilização do wash primer, vou aplicar diretamente a massa poliéster. Por quê? Porque ela vai ter aderência suficiente, vai grudar na lataria de uma maneira correta, desde que, obviamente, a lataria esteja lixada, esteja isenta de oleosidade e esteja isenta de ferrugem também, pessoal. É super importante que a lataria esteja limpa, não tenha ferrugem e não tenha nenhum resquício de sujeira na peça que você está aplicando. Por quê? Se você tiver ferrugem por baixo ali, aplicar massa poliéster em cima da ferrugem, no decorrer do tempo, com o passar dos meses e dos anos ali, a chance dessa ferrugem estourar, pipocar de volta e comprometer o trabalho é grande. Já existe um material muito vasto, muito extenso relacionado à massa poliéster e até mesmo outros tipos de massa no canal, então na descrição desse vídeo aqui você tem o link para todo esse material. Então eu não vou entrar em detalhes em como utilizar a massa, como aplicar, como preparar, enfim. Você pode conferir na descrição do vídeo todo esse material e aprender como utilizar a massa poliéster corretamente. A minha dica é a seguinte: fazendo o acabamento correto da área que você reparou com a spotter, você vai aplicar uma fina
camada de massa nessa superfície para assegurar o nivelamento, especialmente se você não for deixar toda a peça na lata crua, como é o meu caso, onde eu não vou lixar a peça inteira e deixar ela completamente na lata, para assegurar um bom nivelamento da superfície e evitar defeitos depois no processo da pintura, depois da aplicação da tinta e do verniz. Essa massa também vai servir para corrigir pequenas imperfeições da utilização da spotter, pequenas marquinhas que ficaram ali em decorrência do uso das arruelas e da estrela para rebater a lataria. Qual que é a minha dica para vocês aí então, pessoal? Tem uma área do amassado que você recuperou com a spotter, faça uma aplicação fina da massa, uma primeira aplicação. Depois que essa massa secar ao tempo de uma outra demão, você pode aplicar uma outra demão fina também, aumentando um pouquinho a distância que você aplicou anteriormente, ou seja, estendendo um pouquinho a área do reparo, estendendo ela para as bordas, para daí então você começar o processo do lixamento. Procure trabalhar com a massa da maneira mais devagar possível, mais criteriosa possível, em demãos finas, mesmo que isso demore mais tempo, que coma mais tempo no processo do reparo, mas tendo uma cobertura uniforme, demãos mais finas aplicadas ali, é mais fácil de você lixar depois e é mais fácil de você ter o acabamento depois sem remover muita massa de alguma região ou sem deixar muitos defeitos na massa que precisam ser corrigidos depois do lixamento com novas aplicações de massa. Para você que utilizou a lima para funileiro em excesso, qual que é a minha dica? A massa poliéster vai preencher os riscos da lima? Vai preencher, pessoal, na maioria dos casos vai preencher, porém a massa poliéster ela é um pouquinho mais rígida, um pouquinho mais dura, ela não é tão macia, tão suave como, por exemplo, uma massa rápida ou uma massa combi filler. Então o que isso quer dizer? Que eventualmente você passou ela no defeito, passou em uma área bem extensa de marcas de lima ali, que tem riscos profundos na lataria, e ela não vai cobrir 100% esses riscos. Por quê? Porque ela não vai penetrar o suficiente no risco, não vai ter uma densidade suficiente para penetrar nos riscos de uma maneira bem legal, sendo que eles vão ser eliminados depois no processo da aplicação do fundo ou da aplicação da tinta. Então o que isso quer dizer? Você corre o risco de chegar lá na frente, pintar a peça, colocar o verniz e depois quando você estiver polindo você vai notar que tem riscos que aparecem conforme você olha para a peça contra a luz. Então isso aí é defeito da parte de funilaria e você vai ter que voltar lá atrás para refazer o teu trabalho. Então qual que é a dica? Utilize os disquinhos que eu mostrei nos vídeos anteriores para remover essas marcas fortes da lima de funileiro ali. E também marcas mais fortes do uso de lixas mais grossas, como pode ser o seu caso aí com uma P36, P60, P80, enfim. Lixas muito grossas para fazer o desbaste da superfície, seja ele qual for. Procure minimizar esses riscos antes, trabalhando um lixamento ou qualquer que seja o processo de desbaste da superfície ali, para não ter problemas depois da pintura. Outra dica interessante e importante para vocês aí é continuar a utilização da régua para você ver os amassados, visualizar onde você precisa aplicar um pouquinho mais de massa ou um pouquinho menos. Então isso vai assegurar que você está trabalhando com uma superfície plana, visualizando bem os defeitos e vendo a altura da massa perante o nivelamento da peça que você está trabalhando. Tomar muito cuidado com a catálise da massa, respeitar o mecanismo de uso do fabricante, cada um tem o seu, mas na maioria das vezes é 100 partes de massa para 3 partes de catalisador. Isso significa que vai uma quantidade mínima de catalisador na massa. O que mais catalisador impacta no momento do uso? Ela vai endurecer bem mais rápido e vai dificultar a aplicação na peça. Você tem que trabalhar muito rápido com ela na peça, praticamente que instantaneamente. Misturou ela, você já tem que aplicar. Se você colocar pouco catalisador, a massa não vai secar, pessoal. Vão se passar dias e você não vai ter a massa completamente seca na peça para você fazer o lixamento. O tempo médio é de 30 a 60 minutos para a secagem completa da massa para você fazer o lixamento. Quando que você nota que a massa não está completamente seca para fazer o lixamento?
Obviamente, encostando o dedo, se marcar a tua unha ali é sinal que a massa não está seca, você não pode lixar. E outro ponto interessante é que mesmo que você não note isso com o teu dedo, com a unha ali, se você tiver o empastamento da lixa no momento do uso, ou seja, ela não formar pó, empastar na lixa, grudar na lixa, vai ser sinal que a massa não secou, que você não utilizou corretamente. As dicas iniciais então são essas aí, pessoal. Você vai sempre precisar utilizar a massa poliéster depois do reparo com a spotter? Creio que não. Conforme você vai pegando experiência com a máquina, você vai aprendendo a utilizar ela corretamente, e somente fazendo o lixamento depois dessa área ali, eventualmente utilizando outros mecanismos aí de desbaste, você vai remover os pequenos defeitos que restaram da utilização da spotter. Então é aí que entra a funilaria sem massa. Eu não tenho experiência suficiente para isso, então eu procuro utilizar uma fina camada de massa poliéster ali, mesmo que eventualmente não precise, de modo que eu assegure o meu reparo sem que eu tenha que voltar depois de uma pintura, de uma aplicação de fundo, para reaplicar a massa devido ao fato de que eu não tive um nivelamento correto da superfície, ou melhor, não tive uma cobertura correta dos defeitos que eu tenho na superfície para poder fazer a pintura sem deixar marcas. O fundo PU de enchimento também pode ser muito útil nessas horas, então trabalhando bem o fundo também você eventualmente elimina a utilização da massa poliéster ou qualquer outro tipo de massa. A gente vai trabalhar um pouquinho mais esse tema nos próximos vídeos também. As dicas iniciais que eu tenho para vocês são essas aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para você receber em primeira mão aí sempre as novidades do canal, quando eu postar os novos vídeos relacionados ao tema. Se você curtiu, deixa o seu gostei aí, isso me ajuda muito a saber se eu estou acertando, se eu estou errando no conteúdo que eu estou produzindo para você que está me assistindo. Deixo aqui meu muito obrigado, meu forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.